E aí, gente bonita, eu sou a Nery de Jesus, ou você pode me chamar de Outono Muito Prazer. Estou aqui com essa cara inchada num domingo de quem dormiu à tarde e eu confesso que eu não lembro a última vez que eu dormi à tarde em casa, sabe? Que loucura isso, né? Principalmente no final de semana. Geralmente eu tô trabalhando em casa ou na rua, atendendo. E essa última semana foi uma semana muito atípica, porque foi uma semana com muitos acontecimentos. Teve evento do lançamento do livro, da conversa com a autora. No último final de semana, eu fui à praia sábado, fui à praia domingo, porque tinha uns 100 anos que eu não ia à praia. Porque o tempo aqui no Rio, finalmente o inverno fez inverno de fato. E eu nunca conseguia conciliar. E eu sou uma pessoa que eu vou muito à praia. Então, assim, teve a oportunidade e eu fui 2 vezes. E aí, enfim, com um evento, acabou que foi uma semana muito cansativa. E ontem, aí na sexta eu saí, no sábado, ontem eu saí também, fui encontrar uns amigos. E aí, eu me percebi pensando umas coisas sempre que eu ia sair, principalmente quando era não planejado. Por exemplo, ontem era planejado. Então não foi uma coisa que veio na minha cabeça. Mas na sexta, não era planejado. Foi só uma coisa assim, eu vou. No sábado e no domingo, no outro final de semana que eu fui na praia, sábado e domingo, também não foi nenhum planejado. E eu percebi um pensamento automático na minha cabeça. Que era um pensamento de você vai sair tendo coisas pendentes pra fazer. Tipo, tem várias coisas pra você fazer. Só que eu sou uma pessoa que eu produzo o tempo inteiro. E olha que maluco, né? Assim, a minha mente tá meio que programada por trabalhar sempre, por trabalhar final de semana. Eu não tenho nenhuma questão com isso, porque eu gosto muito de tudo que eu tô envolvida, em tudo que eu faço. Então, assim, sábado e domingo eu trabalhar não é o fim do mundo pra mim, até porque eu faço meu horário. Então, assim, se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho, eu ajusto ali, atendimento, enfim. Mas eu percebi isso e achei isso muito louco, de, assim, decidir algumas vezes e alguns dias nessas últimas semanas, decidir sair e ter esse pensamento automático de você tem coisas pra fazer e como assim você tá saindo, sabe? E eu fiquei pirando um pouco nisso, porque eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a romantização do trabalho. E é isso, às vezes a gente tá tão programado a trabalhar o tempo inteiro que se a gente foge ali um pouco da curva, isso é um problema interno. Às vezes, ok, tem uma questão social, que tem muita imposição em relação a isso, mas que basicamente era eu comigo mesmo me cobrando o fato de estar saindo. E falando assim, cara, não, pera, como assim? Dá uma segurada. E a gente tem muito isso, né? Eu vou pontuar principalmente nós mulheres. Essa coisa, porque a gente tá sempre em 1000 funções. Quem é mãe, e quando não é mãe, tá trabalhando. E quando não tá trabalhando, tá sendo a dona de casa. E aí não tá sendo a dona de casa, tem que ser a esposa. Então a gente tá sempre em tantas funcionalidades desse lugar do feminino que quando a gente busca, cara, respirar e desfrutar do que é prazeroso, escolher o que vai nos dar prazer naquele momento, respirar, isso vira uma autocobrança absurda, sabe? E eu me peguei pensando nisso e achei isso muito louco, e aí eu quis trazer aqui com vocês pra conversar um pouco sobre isso. A que nível você se cobra a ponto de, se você for descansar, isso ser um problema, isso criar um problema na minha cabeça, que eu tô sempre aprofundada nesse assunto de autoconhecimento, de entender pensamentos, crença e tudo mais há anos, eu consigo identificar e falar assim, não, pera, eu vou sair sim, por que não? Mas quantas das vezes a gente tá tão automático que a gente não pensa sobre isso, que aí quando vem esse pensamento a gente fala assim, não, realmente, não vou não, porque eu tô cheia de coisas pra fazer. Eu já fiz isso algumas vezes, algumas foram necessárias, e é isso, abrir mão de estar em lugares com pessoas pra fazer o que precisava ser feito. Mas isso não pode ser um looping infinito, operandi, sabe? Esse modo operandi eterno. Não, não. Fora que a gente não dá esse valor, mas toda vez que você respira, toda vez que você se diverte, toda vez que você silencia e para com as funcionalidades, dessa funcionalidade muito louca, você tá dando respiro pra você, pra mais criatividade, pra você pensar mais descansada, pra você resolver um problema, às vezes que você não consegue visualizar o problema e identificar solução pra ele, porque, deixa eu te falar, se você está exaurida, isso vai, inclusive, influenciar no seu modo de resolver problemas, na sua habilidade de resolver problemas.
Então, assim, essa coisa de estudem enquanto eles dormem, faça o seu enquanto eles trabalham, essa coisa, enquanto eles trabalham, enquanto eles, sei lá, se divertem, essas coisas meio idiota que por um tempo, acho que agora não tanto, mas que por um tempo isso ficava soando como se a produção infinita fosse o grande barato e você fosse genial por estar fazendo isso. E isso é uma grande merda. E hoje a gente vê burnout, hoje a gente vê tantas coisas problemáticas, estresse, pessoas se medicando por falta de pausa, respiro e entender que nem só de produtividade se vive. E aí é claro que aqui eu abro um grande parêntese, porque aí é isso, gente, são outras coisas, né? São outras camadas de um mesmo problema. Vai ter gente que não vai ter esse tempo de pausar e respirar. Porque não tem como, sabe? Trabalha muito longe, então assim, não se prepara pra dormir. Só chega e quando chega não dando conta mais de ficar acordado, capota. Tipo, apaga. Eu já fiquei muito nesse lugar, inclusive há não tanto tempo, é uma coisa que eu tô trabalhando. Mas assim, acho que o desafio é esse. Como criar espaços de respiro e de não produtividade e de não funcionalidade, mesmo de estar na vida, assim, fazendo fotossíntese. Vou fazer fotossíntese por 2 horas. Por que sim? Porque é muito louco, senão a gente acaba entrando no automático. E se você gosta muito do que faz, essa possibilidade também é bem tênue ali, a linha entre estou fazendo por prazer, mas estou me sobrecarregando, sabe? Então, acho que uma dica aí pra você pensar sobre isso acho que a primeira coisa é atentar aos sinais do seu corpo. Apesar de, quando o seu corpo está dando sinais, é porque você já ultrapassou uma linha ali do limite de exaustão muito grande, né? Se você tem uma sensibilidade maior pra identificar e perceber o próprio corpo, ok, acho que você vai entendendo os sinais com mais facilidade. Mas geralmente não, quando a gente identifica já deu merda, né? Há muito tempo. Então acho que isso é uma coisa, assim, identificar os sinais e os sinais simples, sei lá, muita dor de cabeça, com uma certa frequência, e cansaço físico, meio que você dorme, mas você não acorda descansado, ou você tá com sono o dia inteiro, mesmo tendo dormido, sei lá, 8 horas por dia. São sinais, o nosso corpo é incrível, né? E acho que fazer uma reflexão sobre a própria rotina e pensar talvez se a gente não tá tentando abraçar o mundo. E aí eu digo isso pra mim também. E muitas das vezes eu quero abraçar o mundo e fazer 1 milhão de coisas. E aí quando eu já tô enfiada em 1 milhão de coisas, eu falei, meu Deus, achei que ia dar conta. E não tô dando conta disso aqui que eu tô fazendo. Eu não sou um polvo, calma. E aí a meta é ficar dando check, assim, nas coisas e ir terminando as coisas pra ir dando uma respirada melhor. Mas é isso, a gente não vai abraçar o mundo. Acho que você tem que analisar o que é essencial agora, o que não é tão essencial agora, e que dá pra você adiar um pouquinho e jogar um pouquinho mais pra frente, pra você dar uma organizada aí na sua rotina e se dar atenção, e dar atenção pro teu corpo. Porque assim, você não é uma máquina que habita o teu corpo. Você não é uma alma que habita o teu corpo, que teu corpo tá ali só pra ser uma máquina, sabe? Que obedece às coisas que você quer. É muito mais profundo do que isso, né? Então é isso, decidi que todo domingo vou trazer aqui uma conversa que Vamos falar sobre isso, é o nome dessa conversa que vai ser todo domingo. E vou tentar trazer também as pílulas de autoconhecimento, que é mais voltada para comportamento e tudo isso aqui no YouTube. Lá na outra rede social, dá pra me acompanhar mais de perto, eu posto coisas mais curtas, mas eu gosto muito desse formato, de ficar conversando com vocês, sem pressa, sem passar a tela. Quem tá aqui no YouTube geralmente está no YouTube porque tá procurando alguma coisa mais aprofundada, tem mais uma linha educacional e que eu gosto muito, né, de papear. Deu pra perceber que eu gosto de falar pouco, né? Então é isso, gente, que bom que vocês estão aqui. Vamos movimentar um pouco mais esse canal e vamos, que tem muita coisa boa por aí. É isso, até a próxima.